Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá um dia muito bonito hoje. Tá um pouquinho friozinho, mas daqui a pouco passa porque o sol já apareceu, então nem é época de frio mesmo, de repente é uma sensação minha. Mas eu queria fazer uma pergunta pra ti. E a pergunta é muito simples. O que você gostaria que acontecesse na sua vida? O que você gostaria de ter? O que você gostaria que melhorasse? O que você gostaria que se passasse contigo na tua vida? Você já se fez essa pergunta? Sei lá, pensa em alguma coisa aí. Você gostaria de ter um carro? Se já tenha um carro novo? Uma casa própria? Eu não sei. Você gostaria de ter uma cura? Passando por alguma dificuldade, algum problema e não se resolve? Gostaria de ter a solução desse problema? Você gostaria de ter uma esposa? É solteiro? Gostaria de ter uma esposa? Um marido abençoado? Gostaria de ter filhos e não pode ter filhos? Eu realmente não sei o que você gostaria de ter, mas com certeza você gostaria de ter alguma coisa hoje que você não tem. Porque nós somos assim, nós temos desejos no nosso coração. E esse gostaria de ter alguma coisa que você gostaria, é uma pergunta que eu te fiz, o que você gostaria? Isso é desejo. Desejo do nosso coração. Se você gostaria de ter alguma coisa que você não tem, isso é um desejo que você tem. Isso não é pecado. Não é um problema. Não é ruim. O fato é que nós passamos a vida inteira correndo atrás desses desejos. Nós vivemos em prol desses desejos, tentando satisfazer o nosso coração. Sejam eles desejos maus ou desejos bons. Mas a gente passa a vida correndo atrás disso. E a vida, ela é feita de prioridades. Nós temos um tempo só para viver aqui na Terra, e esse tempo é certo e nós não conhecemos o tempo. Quanto tempo nós temos? Nós sabemos que temos um tempo e uma vida só aqui na Terra para viver. E a gente precisa acertar e administrar essas prioridades. Agora, quanto a essas coisas assim que você gostaria e você corre atrás, eu sei que algumas você já alcançou e outras ainda não. Então tem algumas coisas que você ainda gostaria de ter e ainda não tem, mas gostaria. Isso são desejos do teu coração. Eu tenho uma coisa muito interessante para te dizer. É uma palavrinha que está em Salmos capítulo 37, versículo 4, se não me engano. Diz assim, ó: deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sinta prazer em estar na presença de Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Que incrível isso! Jesus, Ele vivia exatamente uma vida exemplar no tocante a isso que eu estou comentando contigo. Jesus também tinha desejos. O principal desejo dele era fazer a vontade do Pai, e ele cumpria esse desejo à risca. Nada faltava para Jesus. Todas as coisas que ele orava, todas as coisas que ele pedia, ele tinha nas mãos dele. Por que isso acontecia? Em certo momento, quando Jesus estava na terra, ele precisava pagar um tributo. Ele e Pedro, eles não tinham isso. Então Jesus dá uma palavra para Pedro e fala para Pedro ir pescar um peixe. E o primeiro peixe que Pedro pegasse era para ele abrir a boca do peixe. Ele encontraria 2 dracmas, que pagaria esse imposto. Resumindo, Jesus tinha tudo o que o coração dele desejava. Vale aqui a gente enfatizar que o coração de Jesus estava perfeitamente alinhado com a vontade do Espírito Santo. Lógico, ele habitava na presença do Espírito Santo. Mas só que o que acontecia? Qual era a chave para essas coisas acontecerem na vida de Jesus? Ele sentia prazer em estar na presença de Deus.
Aquilo que diz em Salmos capítulo 37, versículo 4, deleita-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sinta prazer em estar na presença dEle e Ele vai satisfazer aquilo que tu deseja. Era exatamente isso que acontecia com Jesus. Ele sentia prazer em estar na presença de Deus. Então, nós devemos administrar as nossas prioridades enquanto nós vivemos aqui. E que tal se tu tornar a tua prioridade sentir prazer em estar na presença dele? Já imaginou isso? Em vez de ficar correndo atrás dessas coisas que satisfazem o teu coração. E como eu já disse, eu não estou julgando que é pecado. Eu acredito que a maioria das coisas que tu deseja não sejam pecados. São coisas abençoadas que vão te tornar mais feliz. Mas o fato é que tu perde tempo correndo atrás disso. E algumas dessas coisas tu alcança e outras não. Mas se tu tomar a decisão no teu coração de buscar a presença dele, e não só buscar a presença dele, mas tu sentir prazer em estar na presença dele, essas coisas elas vão começar a te procurar. Elas vão te alcançar. Tu não vai precisar mais correr atrás delas. Porque vai se cumprir aquilo que Jesus falou na palavra dele. Aquilo que Deus falou e que o Espírito Santo está te revelando agora. Sinta prazer em estar na presença de Deus. E Ele satisfará o desejo do teu coração. É algo que eu posso compartilhar contigo, mas tu não vai compreender se tu não viver isso. É algo que tu só vai ter uma revelação completa se tu realmente praticar isso. Tira um tempo para estar na presença dele todos os dias. Busca isso. E não só isso, não faz isso por interesse, pensando que agora que eu busco Deus, então Deus vai fazer tudo o que eu quero, porque não é assim que funciona. O que precisa acontecer é tu realmente sentir prazer em estar com Ele. Quando tu tomar essa decisão de habitar na presença do Espírito Santo como Jesus fazia, vai acontecer algo impressionante e surpreendente na tua vida. Essas coisas que você deseja, muitas vezes você não vai precisar nem pedir para Ele. Jesus conhece tudo que o teu coração deseja, tudo aquilo que tu vai pedir na presença dele, Ele já conhece. Lembra quando Jesus disse para os discípulos assim, por que vocês estão se preocupando com o que vocês devem vestir ou com o que vocês devem comer? Os passarinhos não trabalham, não ceifam, não colhem, e Deus alimenta eles e sabe do que eles necessitam. E quanto mais vocês valem do que esses passarinhos? Por que vocês têm uma fé pequena? Por que vocês duvidam? Lembram que Jesus disse isso para eles? Jesus disse pensando nisso, que é muito suficiente você amar e buscar estar na presença de Deus. E essas coisas demais, elas vão ser acrescentadas. Jesus disse para os discípulos assim, o Pai Celestial sabe das coisas que você precisa antes mesmo que você peça elas. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, é uma história que diz assim, tinha 2 homens orando. Um deles tinha muita fé e buscava a Deus porque ele precisava pedir aquilo que ele queria. E porque ele tinha muita fé, Deus concedia para ele aquilo que ele queria. O outro homem buscava a Deus, mas ele esquecia das coisas que ele queria. Mas ele buscava a Deus porque ele amava a Deus. Ele gostava de estar na presença de Deus. E Deus dava tudo aquilo que ele precisava e não aquilo que ele queria. O que tu precisa é muito melhor, é ainda maior do que aquilo que tu quer. E Deus sabe o quanto isso vai ser bom para ti e te tornar feliz. Então tu pode escolher ser um desses homens. E Jesus disse para os discípulos, o Pai Celestial conhece as necessidades de vocês e sabe o que vocês vão pedir antes mesmo de vocês pedirem. Jesus sabia disso e vivia isso na prática. Isso é um grande ensinamento para nós. Experimenta isso. E tu só vai ter a revelação completa disso que eu estou compartilhando se tu experimentar isso. Busca estar na presença dele. Separa esse tempo para estar com ele. E quando isso acontecer, quando tu estiver na presença dele, sinta prazer. Diz para ele o quanto tu ama isso. O quanto tu ama estar com ele. E tu vai se surpreender com os resultados. Amém?